Alô, amantes do futebol, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol do Mundo. É um prazer, uma grande satisfação recebê-lo por aqui. Neste vídeo, eu vou trazer para vocês toda a trajetória do Botafogo, toda a campanha na Libertadores de 2024, que, claro, você já sabe, terminou com o título inédito da equipe alvinegra. O Glorioso é campeão da Libertadores da América pela primeira vez. Então nós vamos fazer uma viagem por essa campanha do Botafogo, tá bem? Você é meu convidado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol do Mundo. Vamos então começar contando essa história. Primeiro, eu quero trazer para vocês a campanha do Botafogo nessa Libertadores de 2024. 17 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Foram 31 gols a favor, 17 gols contra, um saldo de 14 gols e o aproveitamento de 58,8%. Memorize esta campanha, pois ela é histórica, estará sempre com o Botafogo por onde ele estiver. Agora vamos conferir qual foi o itinerário do Botafogo, as cidades, os países que o Botafogo jogou durante essas 17 partidas. Olha só, o Botafogo atuou em 7 países diferentes. Brasil, é claro, na Argentina, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, no Uruguai e no Peru. Passou por 9 cidades diferentes, começando lá em Cochabamba até Buenos Aires, onde se sagrou campeão. Também atuou, claro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Bragança Paulista, em Montevidéu, em Quito, em Lima e também em Barranquilha. Então foi bastante plural, né, esta campanha do Botafogo na Libertadores de 2024. Agora vamos conferir a artilharia da equipe. Júnior Santos, artilheiro do Botafogo e da Libertadores, 10 gols. Savarino e Luiz Henrique fizeram 4 gols cada um. Igor Jesus marcou 3 vezes. Hugo, Almada e Carlos Eduardo, 2 gols cada. Enquanto o Tiquinho, Barbosa e o Alex Telles marcaram uma vez cada um nesse título da Libertadores de 2024. Então aí está o resumo, né, da campanha, das viagens, tudo envolvendo o Botafogo nessa Libertadores. E claro, vamos colocar aqui o treinador do Botafogo, aí está ele, Arthur Jorge, vai ficar para a história, né, com certeza. Campeão, treinador que comandou o Botafogo nesse título da Libertadores de 2024. Tá gostando do conteúdo? Ainda tem muito mais para eu trazer para vocês, pois agora nós vamos começar uma viagem, jogo a jogo, falando de todas as partidas do Botafogo nesta Libertadores da América. Lembrando, como é que o Botafogo chegou a essa Libertadores? Chegou até de uma maneira frustrante, né? Pois o Botafogo no ano passado liderava o Campeonato Brasileiro, no ano de 2023, acabou tendo uma queda de rendimento na reta final e terminou na 5ª colocação. Desta forma, o Botafogo foi para a fase preliminar da Libertadores, né? Lembrando que os brasileiros são 3 fases preliminares, a primeira, a segunda e a terceira. Depois vem a fase de grupos. Os brasileiros entram na 2ª fase. Então você tem que tirar um adversário na 2ª fase e outro na terceira, para então chegar à fase de grupo. Então o Botafogo teve que fazer esse longo trajeto até chegar à decisão em Buenos Aires. Então vamos agora começar jogo a jogo como foi o Botafogo nesta sequência da Libertadores de 2024. Tudo começou lá em Cochabamba, como vou colocar para você aqui na tela. Aurora 1, Botafogo 1. Foi até um resultado amargo, né? Pois a equipe boliviana buscou o empate já no finalzinho do jogo, 1-1. O Júnior Santos, que começou voando, né, pelo Botafogo, fez o gol alvinegro e o Dario Torrico foi quem empatou para a equipe do Aurora. No jogo da volta, o Botafogo não deu chances para a equipe boliviana, 6-0 no Engenhão. Júnior Santos marcou 4 vezes, Tiquinho Soares e Savarino completaram a goleada alvinegra. Passagem tranquila para a terceira fase da Copa Libertadores da América. Vamos agora então falar desta terceira fase, que aí já foi um duelo bem mais pesado, um duelo brasileiro, o primeiro de 4 duelos brasileiros.
O Botafogo precisou eliminar 4 equipes aqui do Brasil para chegar ao título da competição. Vamos começar pelo primeiro confronto contra brasileiros. O Botafogo enfrentou o Bragantino, uma vitória importante, 2-1 no Engenhão. Os gols do Botafogo, Júnior Santos 2 vezes. Ele vinha carregando, né, a equipe nessas primeiras fases. O Juninho Capixaba foi quem descontou para a equipe do Bragantino. E no duelo de volta, o Botafogo segurou o empate lá em Bragança Paulista. Outra vez Júnior Santos foi quem marcou para o Botafogo, o Thalisson descontou para o Bragantino, o empate por 1-1, como o Botafogo havia vencido o jogo de volta, o Botafogo avançou para a fase de grupos. Aí sim o Botafogo já entrava onde a competição ganha mais vulto, né, ganha muito mais notoriedade. Passou por 2 fases diante do Aurora e também do Bragantino. Nesta fase, né, de grupos, que eu vou apresentar para vocês agora rodada por rodada, o Botafogo viveu um drama logo no início dela. Vamos colocar aqui para você, Botafogo que ficou no grupo D. Ao lado do Botafogo estavam o Júnior Barranquilla, a LDU e o Universitário do Peru. Vamos conferir rodada a rodada como foi o desempenho do Botafogo naquela fase de grupos. Compartilhando com você, aí está, a primeira rodada do grupo D, é a de cima da tela, tá bem? O Universitário venceu o LDU 2-1 e o Botafogo perdeu em casa para o Júnior Barranquilla por 3-1, ficando na lanterna do grupo. Em verde, as equipes que se classificavam aí para a fase oitavas de final, azul, o time que ia para o playoff da Copa Sul-Americana. Veio a segunda rodada, o Botafogo jogando fora de casa, perdeu de novo, 1-0 para a LDU. E o Júnior Barranquilla empatou em casa com o Universitário 1-1. Na classificação, o Botafogo seguia na última colocação e já numa situação perigosa, e estava a 4 pontos dos 2 primeiros colocados. O Júnior Barranquilla tinha 4 pontos, o Universitário também tinha 4, e o Botafogo, ou seja, com apenas uma vitória, ele já não conseguia mais entrar no G2, que classificava as equipes para a próxima fase. Então começou a reviravolta alvinegra, o Botafogo vencendo ali o seu primeiro drama dentro da Libertadores de 2024. Na terceira rodada, a recuperação alvinegra, Botafogo 3, Universitário 1, primeira vitória, o Júnior Barranquilla empatou com a LDU em 1-1, o Botafogo permaneceu em quarto lugar, mas neste momento já estava apenas 1 ponto do terceiro e do segundo colocado e a 2 pontos do líder, o Júnior Barranquilla. Começou o retorno dessa fase de grupos, o grupo D no caso. O Botafogo venceu outra vez, desta vez contra a LDU, 2-1 no Engenhão. Porém, vale salientar, este era o último jogo do Botafogo em casa. O Botafogo não atuaria mais no Rio de Janeiro nesta fase de grupos. Então, 2 para o Botafogo, 1 para a LDU, mas observem, o Botafogo já assumiu a liderança do grupo. Tinha a mesma pontuação do Júnior Barranquilla, mas vencia nos critérios, né? O Botafogo tinha 2 vitórias, o Júnior Barranquilla apenas 1 vitória, e o Botafogo já dentro da faixa de classificação para a próxima fase, num grupo embolado, né? Botafogo 6, Júnior 6, Universitário 5, LDU 4. Veio a quinta e penúltima rodada, o Botafogo jogando fora de casa venceu o Universitário, 1-0 em Lima. Quem venceu fora de casa também foi o Júnior Barranquilla, 1-0 contra a LDU em Quito. Com estes resultados, Botafogo e Júnior garantiram as classificações. Eles já estavam matematicamente assegurados na fase oitava de final. O duelo entre eles na última rodada definiria apenas quem seria o primeiro colocado e quem seria o segundo colocado. Aí está para você o último jogo desta fase, Júnior 0, Botafogo 0, Botafogo segurou este resultado, né, 0-0 lá em Barranquilla, e desta forma o Botafogo confirmou a primeira colocação no grupo D, classificando para a fase oitavas de final. Então, e só recapitulando, né, os gols do Botafogo nesta fase. No jogo contra o Júnior, quem marcou foi o Hugo, lateral esquerdo. Contra o Universitário, na vitória de 3-1, 2 do Carlos Eduardo, 1 do Luiz Henrique. Na vitória contra a LDU, outra vez o Hugo e o Júnior Santos. Na vitória contra o Universitário, o gol foi do Jefinho. Gol já ali, né, no final do segundo tempo, nessa vitória lá em Lima.
Passada a fase de grupos, Botafogo classificado, somente os melhores da Libertadores para disputar o título, os 16 melhores. E quem é que aparece na vida do Botafogo? O algoz do ano passado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. Então, um duelo pesado logo nas oitavas de final, mas o Botafogo dessa vez se deu melhor diante da equipe paulista. No Rio de Janeiro, Botafogo 2, Palmeiras 1. Botafogo abrindo vantagem no confronto. Esse jogo foi no dia 14 de agosto. Os gols alvinegros naquela noite, Luiz Henrique e Igor Jesus. Jogadores que começavam a ganhar protagonismo, né? Se lá atrás o protagonismo foi do Júnior Santos, Luiz Henrique e Igor Jesus nessa fase de mata-mata, assim como o Savarino, né, também começaram a ganhar protagonismo, especialmente no setor ofensivo da equipe alvinegra. O Maurício foi quem descontou para a equipe do Palmeiras. No jogo da volta, o Botafogo abriu 2-0, acabou sofrendo um empate ali na reta final, né? Viveu um certo drama nos acréscimos do segundo tempo, mas segurou a classificação. Igor Jesus e Savarino fizeram os gols do Botafogo, o Flaco Lopes e o Rony empataram para o Palmeiras. O Botafogo estava desta forma classificado para as quartas de final da Libertadores. A coisa ia ganhando, né? O cheiro, sentindo aquele cheiro da classificação, sentindo aquele cheiro do título, se aproximando daquele momento mágico. Restavam apenas 8 na disputa. Mais pela frente, outro brasileiro, e um brasileiro tradicional, tricampeão da Libertadores, o São Paulo, era o adversário do Botafogo na fase quartas de final. Outra vez o Botafogo jogou a primeira em casa. Nos mata-matas, nos 3 duelos que foram de ida e volta, oitavas, quartas e semifinal, o Botafogo sempre fez o primeiro jogo em casa. Mas ao contrário do jogo contra o Palmeiras, dessa vez o Botafogo não conseguiu abrir vantagem. Botafogo 0, São Paulo 0 lá no Engenhão. Ficou tudo em aberto, né, e tudo muito igual para o jogo da volta. Falando em igualdade, outra vez eles empataram. Um para o São Paulo, um para o Botafogo. O Botafogo levou a melhor nos pênaltis. O Botafogo ganhava esse jogo, né, por 1-0, cedeu o empate. Um gol do Calheri para o São Paulo. Quem fez para o Botafogo foi o argentino Almada. Mas nos pênaltis deu o Botafogo, que chegou à semifinal inédita já, né? A semifinal já inédita para o Botafogo e também um momento mágico. Esperava-se até que pudesse acontecer um duelo contra o Flamengo, um duelo carioca, mas o Peñarol eliminou o Flamengo e aí o tradicional time uruguaio foi quem enfrentou o Botafogo na fase semifinal. O jogo de ida, né, ele praticamente já deixou o Botafogo muito encaminhado para o título. Vamos relembrar aqui como que foi aquele jogo lá do Engenhão no dia 23 de outubro. Botafogo 5, Peñarol 0. Em uma noite de gala, o Botafogo praticamente se garantiu na final da Libertadores, algo que deixou o torcedor rubro-negro sem dúvida muito orgulhoso. Savarino 2 vezes, Barbosa, Luiz Henrique e Igor Jesus foram os artilheiros da noite. No jogo da volta, o Botafogo jogou ali com um time misto, né? Deu uma segurada, colocou alguns titulares na reta final do jogo. Peñarol 3, Botafogo 1. O gol do Botafogo neste jogo foi do Almada, né? Jaime Baez e Facundo Batista. Jaime Baez 2 vezes, né? E o Facundo Batista fizeram os gols uruguaios. Então, o Botafogo finalmente estava na final da Libertadores. Final, né, que vem sendo disputada nas últimas edições em jogo único. Do outro lado, outro brasileiro. Poderia ser outro brasileiro, o Atlético Mineiro, ou os donos do estádio, onde seria a final, o Monumental de Nunes, o River Plate. Mas o Atlético Mineiro eliminou o River Plate e assim uma final brasileira em solo argentino. Quem diria, né? Novos tempos da Libertadores. Antigamente seria um jogo em Minas, outro jogo no Rio de Janeiro. Mas agora não. Os dois viajaram, a torcida viajou, a imprensa viajou, todo mundo foi para a Argentina para a final alvinegra, né? A final em preto e branca entre Atlético Mineiro e Botafogo, Botafogo e Atlético Mineiro. O último capítulo dessa história, né? O Botafogo numa superação, tendo que participar das fases preliminares, conseguindo se recuperar dentro da fase de grupos, conseguindo segurar o Palmeiras naquela reta final do jogo lá no Allianz Parque, conseguindo vencer o São Paulo nos pênaltis, vários dramas ao longo da competição, mas o Botafogo estava na final. Mas os dramas não haviam acabado. 30 segundos de jogo, 40 segundos de jogo,
o Botafogo teve o Gregory expulso, né? Com certeza ali o coração botafoguense tremeu, né? Temeu pelo pior no jogo mais importante da história do clube. Mas o Botafogo conseguiu fazer uma partida taticamente muito boa, conseguiu em vários momentos ser melhor que o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, e dessa forma a final terminou assim: Atlético 1, Botafogo 3. Os gols botafoguenses nesta decisão, que ficarão para a história: Luiz Henrique, Alex Telles cobrando pênalti e Júnior Santos, né, que voltou, ele que passou por uma lesão séria aí durante a Libertadores e marcou o gol de misericórdia, o gol que confirmou o título para o Botafogo. O Eduardo Vargas descontou para a equipe do Atlético Mineiro. E assim, o Botafogo se sagrava campeão da Libertadores do ano de 2024. Então, esta campanha de 17 jogos, 7 países, 9 cidades, 9 adversários diferentes, né? Foi neste cenário que o Botafogo construiu o seu maior título até hoje, né? Pode ser que durante os anos outros venham e superem esse. E nós aqui do Futebol do Mundo fizemos esse itinerário, fizemos esse resumo da campanha do Botafogo para que ela fique aqui guardado na memória. Quando você quiser, você é torcedor do Botafogo ou você curioso do futebol, quiser vir aqui dar uma olhada, sempre estará aqui guardado para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você quiser ver uma outra final, uma outra campanha, Eliezer, eu quero ver uma campanha do meu time lá em 2008, em 2005, em 1970, em 1960, deixa aqui nos comentários qual campanha do seu time você gostaria que eu fizesse aqui para o canal. Pode ser de qualquer time. Aqui a gente é bastante abrangente, tá bem? É só você sugerir aí que conforme a gente for tendo tempo, eu vou produzindo essas campanhas para vocês. A minha ideia aqui é guardar a memória do futebol brasileiro. Parabéns aos botafoguenses pelo título da Libertadores. Guardem isso com muito carinho, né? Porque o futebol muitas das vezes traz tantas tristezas, mas quando ele traz alegria, isso você tem que celebrar e celebrar muito. Um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer comunicar mais uma vez com vocês e até a nossa próxima oportunidade.